pessoal, como vão todos vocês, né? Nós estamos aqui então para iniciar as aulas de seminário e essa é uma aula gravada e vocês terão aí 5 encontros comigo, contando com este, né? Para nós falarmos um pouco sobre a brinquedoteca, um pouco não, para falarmos bastante sobre brinquedoteca, para falarmos sobre o brincar, para falarmos sobre aspectos políticos, aspectos sociais, aspectos históricos que envolvem a brinquedoteca. Na verdade, essas 5 aulas, elas serão um curso para vocês sobre a formação do brinquedista e a implantação de brinquedotecas. O meu nome é Roseli, né? Sou professora aí dessa disciplina com vocês e hoje, especificamente, nós vamos falar sobre brincar um direito, né? Então, nossa primeira aula sobre brincar, vamos abordar um pouco sobre alguns teóricos que enfatizaram o brincar nas suas buscas, nos seus conceitos, na sua teoria. E vamos falar também sobre um aspecto importante, que é o aspecto da ética, da estética, né? Falar sobre a ética da criança, a ética infantil, que é bem diferente da ética do adulto. Vamos falar um pouco também sobre o conceito de criatividade e vamos interagindo com essas questões. Vocês vão aí fazendo as anotações de vocês, nós estamos disponíveis aí para atendê-los depois, né, nas próximas aulas que serão ao vivo. Então, anotem as dúvidas de vocês, vamos interagir por e-mail, interagir depois nas próximas aulas nos chats das aulas, né? E então nós iniciamos por aqui. Só gostaria então de falar para vocês como serão as nossas aulas que compõem então esse seminário, né? Então nós teremos essa aula sobre as teorias do brincar como um direito da criança e depois nós teremos então 4 aulas bem específicas sobre brinquedoteca. Primeira aula abordaremos os aspectos históricos da brinquedoteca e os aspectos legais. Na segunda aula nós falaremos um pouco mais sobre todas as possibilidades existentes de brinquedoteca hoje. Hoje nós temos aí a brinquedoteca hospitalar, que é um assunto que mais se discute em termos de pesquisa em relação à brinquedoteca, não é? A brinquedoteca e vários outros tipos de brinquedoteca, mas nós vamos enfatizar a brinquedoteca escolar. Depois, nas próximas aulas, nós veremos também a implantação de brinquedoteca, como é que você poderia desenvolver um projeto para implantar uma brinquedoteca, catalogação de brinquedos, ficha para a permanência da criança na brinquedoteca, carteirinha de brinquedoteca, tudo o que precisa para a criança se envolver e participar de uma brinquedoteca. Como funcionam as brinquedotecas universitárias, como funcionam as brinquedotecas que são próprias para pesquisa, quem tem o direito, né? Quais cursos devem ter então aí a brinquedoteca como um laboratório de pesquisa e enfim, vamos falar tudo o possível, né? Tudo que nós pesquisamos aí sobre brinquedoteca e nós iniciamos então falando hoje sobre o brincar com vocês, né? Para que nós entremos no assunto brinquedoteca, vamos ver um pouco sobre a importância do brincar. Eu sei que vocês já tiveram aí aula sobre ludicidade, já tiveram aula sobre teorias do brincar, mas nós vamos ver um pouco hoje então sobre o brincar como um direito da criança. Vamos refletir um pouco sobre isso. E aí então nós temos aí na tela uma imagem, né, de uma criança brincando livremente. E eu posso colocar para vocês que brincar é garantido pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Ou seja, isso quer dizer que na formação humana, né, na humanização da pessoa como um ser social, ele precisa de brincar. O brincar é fundamental. Então, o brincar, ele também está nas diretrizes curriculares nacionais, né? Quando ele coloca que a criança, o conceito de criança é a criança como um sujeito de direitos. E quando nós falamos dos direitos para a infância, o direito da criança, é aquele direito que cabe à vida social da criança, né? À vida de interação da criança, que é o brincar. Então, toda criança tem o direito de brincar, não é? E existe, quando nós pesquisamos aí inúmeros autores, existe uma estética no brincar.
o brincar, ele não é somente um brincar que não tem significado, mas o brincar da criança mostra uma estética àquele que está observando, a própria criança, né, que está ali brincando, que está desenvolvendo ali toda a sua imaginação e fazendo toda a representação de mundo e de contexto social onde ela vive na sua brincadeira. Então, brincar é um direito, né? É um direito da criança. E a brincadeira, ela vai desenvolver a iniciativa da criança, a curiosidade, a responsabilidade, a cooperação. Todos esses aspectos nós veremos aí no decorrer, né, daquilo que nós formos comentando na nossa aula. Então eu tenho aí na próxima tela uma charge. Gosto muito de trabalhar com charges, né? Porque elas nos fazem refletir a partir de situações que são tão óbvias, né? Então nós temos aqui, hoje as duas, né? A mãe falando para o filho, né? Hoje às 2 horas você vai ao francês, às 4 você vai ao futebol, às 6 na música e às 8 você vai ao reforço de aula. Alguma dúvida? E a criança pergunta para a mãe, né? Que horas eu vou ser criança? Então vejam, a criança cada dia, né, cada vez mais brinca sozinha. Cada vez mais a brincadeira da criança é uma brincadeira solitária e ela necessita brincar coletivamente, ela necessita do brinquedo, de uma brincadeira em grupo, porque é na socialização, é ali na convivência com seus pares, é na interação que a criança ela constrói muitos significados, não é? E ela realmente aprende. Então, esse contexto de interação é também um contexto de aprendizagem para a criança, né? Então, nós temos um autor que ele é muito importante, eu vou citar várias vezes na aula, né? Eu sempre trago, que é o Tonucci, o Francesco Tonucci. Ele é um autor que já escreveu, né, um dos livros somente com charges, falando sobre a solidão da criança. Que a criança, ela realmente é solitária e que, na verdade, quando a criança brinca, ela gostaria de brincar. Isso foi escrito, né, na própria fala da criança. Brincar com 2 ou 3, né? Pelo menos com 2 ou 3. A criança, ela precisa dessa interação. E hoje a criança brinca sozinha, porque muitas vezes ou a agenda está tão lotada, né? E aí nós vemos 2 níveis sociais diferentes, um em que a agenda da criança pode estar lotada e ela brinca sozinha, e um outro contexto em que os pais trabalham, né? E a criança fica sozinha em casa e também ela brinca sozinha. Em pesquisas realizadas com grupos de criança, nós vimos que quando a criança se desenha brincando, ela tem desenhado ela mesma, solitária, num ambiente onde é um ambiente de brincar coletivo. Então, uma experiência que nós tivemos, né, onde a criança desenhou um campo de futebol e uma única criança jogando, somente ela mesma. A outra criança desenhou um parque de diversões enormes, com balanços, com outros tipos de brincadeira, um playground bem elaborado, com uma única criança. Um outro campo com uma mesa de piquenique, com as comidas ali, frutas, e uma criança sozinha. Então, vejam, a criança ela tem se visto sozinha na brincadeira. Isso é muito sério, né? Isso é muito sério porque interfere culturalmente no brincar. Interfere nas culturas da infância, porque quando nós falamos de culturas da infância, né, e aí nós podemos citar aí os autores que falam sobre isso, o Sarmento, por exemplo, que fala sobre as culturas infantis, o Bruguière, que fala sobre as culturas infantis, não é? Nós estamos falando daquilo que a criança constrói durante a brincadeira, que vai fazer parte da sua própria vida e daquilo que ela vai representar no mundo real, não é? Então ela faz a sua representação ali no mundo da fantasia e ela se apropria desses conhecimentos e dessa cultura para a sua vida em sociedade, não é? Então, vejam como o brincar sozinho, que acontece muito hoje, vem interferindo naquilo que será
a vida adulta dessa criança, não é? Nós não sabemos ainda até que ponto isso vai interferir, mas nós podemos já esperar uma juventude diferente, adultos diferentes, né, em cada geração, em função de uma modificação no próprio brincar da criança. Então, brincar é uma coisa muito séria e muitas vezes os adultos não levam a sério, mas a criança sim, a criança sempre leva a sério, né? Lá na tela ainda, nós temos que brincar funciona como um cenário no qual as crianças tornam-se capazes não só de imitar a vida, como também de transformá-la. Os heróis, por exemplo, lutam contra seus inimigos, mas também podem ter filhos, também podem cozinhar e ir ao circo, né? Então, o contexto, né, do ambiente preparado para a brincadeira, ele possibilita, então, as construções das representações mentais, das experiências que a criança vive. E ainda, não é? Brincar constitui-se em uma atividade intensa da criança, baseada no desenvolvimento da imaginação e da interpretação da realidade. Então, quando a criança brinca, né, ela faz uma reconstrução, né? É uma forma dela compreender, de elaborar o mundo, né, o mundo em que ela vive. E sem ser uma ilusão ou uma mentira. Quando nós falamos da ética da criança, nós não podemos admitir que a criança fale mentiras, né? Quando a criança faz uma coisa séria, quando ela brinca de uma forma séria, não existe mentira. Ela simplesmente faz uma representação daquilo que é a sua realidade. Então, elas se tornam autoras de seus papéis, escolhendo, elaborando e colocando em prática suas fantasias e conhecimentos, sem a intervenção direta do adulto, podendo pensar e solucionar problemas de forma livre das pressões situacionais da realidade imediata. Então, quando nós falamos, né, que a própria criança, ela cria soluções para os seus problemas, nós precisamos pensar aí que hoje, o que é mais discutido em relação ao brincar e a criança é a participação infantil, né? Nós temos diversos autores que discutem hoje a participação infantil. E nós temos também muitas interpretações erradas sobre esse termo, participação infantil. Participação infantil não quer dizer que a criança, na sua participação, ela vai então fazer escolhas que cabem aos adultos realizarem, né? A criança, na participação infantil, ela encontra soluções, muitas vezes soluções que cabem ao mundo dos adultos, né? A partir da sua elaboração, da sua conexão ali dos seus pensamentos, né? Da transformação que ela pode ter, não é? Em relação àquilo que ela está manuseando, brincando, né? Ela pode elaborar situações que trazem soluções para a vida dos adultos. O Tonucci, né, vou falar de novo aqui no Tonucci, ele tem projetos, né, em relação à criança que se chama então a cidade infantil. Então, nessa cidade da criança, a própria criança vai legislar sobre as questões questões sociais e o que poderia ser melhorado na cidade para que a criança tivesse uma boa convivência. E muitas experiências do Tonucci trazem que algumas sugestões das crianças mudaram até mesmo a vida dos adultos para uma boa convivência na cidade. Então, e quando ele coloca crianças, né, nós estamos falando aí de crianças em grupos heterogêneos, né, de 4, 5 até 12 anos. Então, essas crianças, eles têm as suas... quando eles não falam mentira, né? Eles falam aquilo que eles estão sofrendo. Eles falam aquilo que eles sentem, que muitas vezes os adultos que projetam o mundo dos adultos só pensam nos adultos, não pensam nas crianças. Vejam, quando nós vamos a um aniversário, por exemplo, ou quando nós vamos a uma festa, um jantar, alguma coisa assim, só tem lugares para os adultos, né? Hoje ainda nós temos vários lugares que têm brinquedotecas, mas geralmente a criança
ela vai então sentar-se num lugar de adulto, numa cadeira de adulto, ou ela vai ficar no colo de um adulto, ou muitas vezes, quando a festa é mais simples, pensa-se que a criança pode sentar ali no chão, naquele cantinho, e as crianças ficam ali, e os adultos então se divertem, e os adultos é que sempre são os privilegiados. As crianças percebem isso, né? Elas percebem que o mundo adulto é somente para os adultos. Mas elas também precisam de condições para perceber as situações e para deliberarem também sobre esses assuntos, ok? Quando nós ouvimos as crianças, né, nós damos a ela esperança também de poder participar e contribuir, ok? Vamos seguindo então lá na tela e nós temos ainda aqui, na brincadeira a criança vivencia concretamente a elaboração, vejam, né? E a negociação de regras de convivência. Então, a criança ela também pode elaborar as regras, né? E quando nós falamos de elaborar as regras, nós estamos falando também de cidadania, também de exercer os seus deveres em relação ao ambiente, em relação às situações e às brincadeiras. Na brincadeira existe ética, existe estética e existe também a criatividade, né? Então, quando a criança elabora as regras de convivência, ela está sendo totalmente ético. O Huizinga fala sobre isso, né? Sobre a ética na brincadeira. Então, assim, no jogo, né? O Huizinga coloca como jogo. Assim como a elaboração de um sistema de representação de diversos sentimentos, das emoções e das construções humanas. A motivação da brincadeira depende dos recursos emocionais de cada criança, que são compartilhados em situações de interação social. Então, a criança, nessas interações, elas compartilham e elas percebem que a sua participação ali faz diferença, não é? E ela percebe que ela pode modificar as regras, se as regras não estiverem servindo para aquele momento, para aquela situação. Quando a criança percebe que ela pode modificar as regras, ela também percebe que ela pode transformar um lugar onde a convivência não está sendo boa ou onde as coisas não estão acontecendo a contento, não é? Nós temos um vídeo aí que vai falar então um pouco sobre Didone, né? Ele vai falar um pouco sobre projetos na educação infantil e sobre o brincar, certo? Vamos ouvir esse vídeo e nós já voltamos. As crianças pisam nesse chão, aqui elas fazem sua vida, aqui elas brincam, aqui elas crescem, aqui elas se desenvolvem. Elas são cidadãs do planeta Terra. É importante que elas tenham razões para amar essa Terra, amar esse planeta e se sintam sujeitos dessa transformação e dessa volta do equilíbrio da vida na Terra, porque nós estamos em desequilíbrio. E isso se deve, em grande parte, à sociedade que enveredou por caminhos de exploração sem respeito às leis da natureza. Então, quando a criança se insere nessa dinâmica da reconstrução das condições de equilíbrio na Terra, ela vai formando valores e comportamentos que vão permanecer ao longo de sua vida. E a primeira infância é o período mais importante, o mais sensível para formar valores da vida, que vão se prolongar. Eu tenho visto, por exemplo, adultos que têm dificuldade de selecionar, separar o lixo. Misturam, por mais que aqui tenha as lixeiras próprias, escrito orgânico, não orgânico, ou então vidros, latas e orgânicos, eles, na hora de descascar uma fruta, se botam lá junto com os vidros, porque está tão incrustado assim um comportamento descuidado que é muito difícil mudar. Já na criança, quando ela adquire esses hábitos ou esses valores, ela forma essa noção de como as coisas são, ela entra numa dinâmica com muito mais naturalidade e permanência. Professor, quando a gente pensa, quando nós falamos sobre os temas natureza e sociedade,
Quais são os assuntos do meio ambiente, das questões culturais e sociais que podem ser trabalhados com as crianças? Existem propostas pedagógicas que dividem os conteúdos ou as atividades em eixos. Nem todas fazem isso, mas as que fazem, então tem, digamos, o eixo das linguagens, da natureza e sociedade, o eixo das ciências. Nós encontramos vários temas que provêm desse eixo natureza e sociedade, mas que acabam invadindo os outros também. Vou dar um exemplo. Um cometa que passou e as crianças viram a notícia na televisão, ou as professoras disseram, vamos observar o cometa, vocês tentam ver e amanhã a gente vai conversar, e as crianças observam. No dia seguinte elas vão falar sobre o que viram, o que não viram, vão desenhar e vão pesquisar quais são as origens, as causas desse cometa. Então, o tema que provém de natureza entra no eixo das linguagens, tanto verbal quanto da arte, da expressão por meio do desenho, quanto na ciência, qual a origem. Então, existem vários temas interessantes que são suscitados pelo eixo natureza e sociedade, mas que acabam, porque a criança trabalha sempre globalmente, entrando nos demais. É difícil separar. Quando a gente tem o princípio partir da criança ou colocar situações que despertem a curiosidade, o interesse da criança, a própria criança vai dizer como que ela tem condição de fazer. Nós não temos uma definição prévia porque não existem padrões universais de desempenho em relação à idade e temas. No entanto, quando a gente tem o princípio de observar a criança, seguir o seu interesse, dar munição para que aquela energia de curiosidade, da pesquisa, do trabalho, da manipulação, possa prosseguir. E aí a função do professor é sempre puxar um pouco mais além. No passado, as definições de currículo eram mais precisas, mais rígidas em relação às faixas etárias. Mas quando a psicologia mostrou que não existe uma quebra, uma ruptura, pelo fato da criança passar de 2 para 3 anos, ou quando ela passa de 3 para 4, passa de 4 para 5, não existe assim uma mudança, é um contínuo, crescendo, né? Então, é muito difícil que a gente tenha realismo, objetividade numa definição prévia. Quem define o conteúdo e até onde ele vai é o próprio grupo de criança, com a participação, com o estímulo, com a presença do professor. O importante aí é a sensibilidade do professor para perceber se ele está artificializando uma curiosidade, um desejo de conhecer e colocando como uma tarefa de conhecimento, ou então ele perceber assim, se eu parar aqui, eu não estou respondendo à necessidade que as crianças estão sentindo nesse momento. Então, os currículos hoje não definem mais para cada idade um conteúdo específico ou um objetivo específico. Ele tem objetivos mais amplos, mais gerais, mas com a diretriz, assim, vai até onde as crianças querem ir, até onde a curiosidade delas é capaz de avançar. Porque eu tenho uma frase que eu acho muito bonita, é o infinito de cada criança. É este que eu não sei, porque o infinito é o que não tem o fim, não tem um limite. Então, vocês viram aí, não é, o aspecto fundamental que esse autor coloca, né, que o professor Didoni coloca, é exatamente a sensibilidade do professor em perceber, não é, em dar condições para que a criança participe, independente do currículo, independente da atividade que esteja sendo elaborada. A criança, a própria criança, ela pode definir as ações, não é? Quer seja 4 anos, 5 anos, não é? 6 anos, o ensino fundamental aí das séries iniciais, não é? A criança, ela pode se colocar. E aí quando nós falamos que a criança, ela dá as opiniões, ela dá as sugestões, ela pode conduzir as atividades que o professor vai realizar, não é? É a participação infantil. E a participação infantil, segundo uma autora, né, que é a Verônica Miller,
ela coloca que a participação infantil é o melhor caminho para se trabalhar com a responsabilidade da criança, porque enquanto a criança participa, quando ela quando ela faz a sua participação, ela está ali sendo cidadã, ela está exercitando esse aspecto, né, que também nós temos aí nesse autor, que ele coloca também, o aspecto da sua responsabilidade. Então ele participa, ele dá a sua opinião, e depois ele percebe que os outros estão realizando daquela forma, como ele sugeriu, então ele sente que existe uma responsabilidade na sua ação. Quando nós sugerimos que as crianças fizessem o desenho, por exemplo, de uma brinquedoteca, as próprias crianças colocaram ali, não é, uma sala onde tivesse enfermeiro, para que essa pessoa cuidasse das crianças que estavam brincando naquele espaço, né, e que caíssem e que se machucassem. Então vejam o nível de responsabilidade que a criança tem e de ética, não é? De compromisso que a criança tem quando ela está com uma incumbência de dar uma sugestão, de dar uma opinião. E as crianças menores, eles precisam do brincar coletivo para que eles desenvolvam essas narrativas, né? E para que eles se expressem de forma a colocar aquilo que é o sentimento que eles possuem, não é? Aquilo que eles estão, as construções internas que eles estão fazendo ali nas associações das situações cotidianas com as situações que podem se tornar realidade ou com as situações que também são fantasiosas, né? E é muito interessante ver a criança se expressar através dessa linguagem. E aí, é interessante colocar agora também nesse ponto da nossa aula o desenvolvimento moral da criança. Então nós temos lá na tela, né, Piaget, que coloca então sobre o juízo moral. E aí, o desenvolvimento moral da criança, ela acontece pela organização interna dos processos de assimilação e acomodação. Vocês já devem ter visto isso, né, em aulas de psicologia e outras aulas, né, sobre o processo de assimilação e de acomodação da criança, né? A assimilação de mundo, né, onde a criança, então, ela assimila as suas informações, e a acomodação, onde essas informações elas podem modificar as ações da criança, né? Então nós temos aí a pré-moral, nós temos a moral heterônoma e a moral autônoma, né? Então no desenvolvimento, né, dessas fases da moral, segundo Piaget, nós temos a primeira pré-moral, que seria a anomia, né? A criança até aproximadamente, ela coloca aqui até 5 anos, mas geralmente 2 anos de idade, né? E aí depende, né, de cada criança. Geralmente a moral, ela não se coloca com as normas de conduta sendo determinadas pelas necessidades básicas. Porém, quando as regras são obedecidas, são seguidas pelo hábito e não por uma consciência do que é certo ou errado. Um bebê que chora, por exemplo, né, até que seja alimentado, é um exemplo dessa fase. Então, quando nós falamos da anomia, nós estamos falando da ausência de regras, né? Então, a ausência, não existem regras, né? E a criança, ela se desenvolve a partir dessa ausência de regras, né? Então, ela não vai respeitar uma regra, por exemplo, né? Se ela tem fome, ela vai chorar e ela quer a comida naquele momento, né? Se ela tem vontade de fazer xixi, ela não vai esperar o horário dela ir ao banheiro, ela vai fazer xixi, porque ela também não tem o controle dos esfíncteres. Então, por isso que eu coloco para vocês até 2 anos, às vezes até 3 anos, porque nessa fase, né, é a ausência de regras, ela não consegue cumprir uma regra. Então, esse é o primeiro estágio, a primeira fase do desenvolvimento moral da criança. Tem o desenvolvimento, a moral heterônoma e autônoma lá na tela. Vamos lá falar sobre isso também. Então, a heteronomia seria, então, a criança até 9, 10 anos de idade aproximadamente. Então, o certo é o cumprimento da regra e qualquer interpretação diferente desta não corresponde a uma atitude correta. Então, a criança, na fase da heteronomia, ela cobra
que os outros colegas também cumpram essa regra, porque isso é que é o certo para ela. Então, só explicando aqui um pouco mais, não é? Então, nessa fase, vejam, as crianças, elas elaboraram as regras e elas estão ali cobrando para que as regras sejam cumpridas. Elas vão até o professor e falam, professora, ele não fez aquilo que você mandou, né? Então, eles acabam se tornando ali aqueles que vão falar, né? Como se se estivesse cobrando que as regras fossem cumpridas. Existe uma regra e ela tem que ser cumprida. Porque é como se tivesse um ser um ser superior que cobrasse, que castigasse se essas regras não fossem cumpridas. Esse é o momento, né, de você elaborar com eles o quadro de regras para que essa ideia, né, essa ideia de que você só vai cumprir as regras quando alguém estiver observando, para que ela vá se desvanecendo com o tempo e que ele perceba que ele deve cumprir as regras mesmo sem alguém estar vigiando. Então, a fase heterônoma, né, a fase lá da educação infantil, lá onde as crianças, todas as escolas têm o quadro de regras na parede, a professora sempre lê lá as regras, as crianças seguem aquelas regras, né? A criança também pode modificar essas regras, pode criar essas regras junto com a professora. Ela sabe o que ela pode fazer, o que ela não deve fazer, como num lugar onde a interação social é importante e o convívio social é importante, né? Então, ela pode sim participar da elaboração dessas regras e ela pode perceber que essa regra também pode ser modificada caso não esteja dando certo para aquele grupo, não é? Então, todo esse processo é para o desenvolvimento da autonomia da criança, não é? Que ela saia dessa fase da heteronomia, onde ela acha que ela só deve cumprir a regra porque ela está sendo vigiada, e avance para a autonomia, né? E lá na tela nós temos o conceito de autonomia, vamos lá? Então, que seria a legitimação das regras. O respeito às regras, ele é gerado por meio de acordos mútuos. É a última fase do desenvolvimento da moral. Então, quando se trabalha em relação a criança desenvolver a sua autonomia, chega-se a uma forma como nós, a autonomia que pode ser chamada de autonomia moral e intelectual, né? Então, a criança ela pode atingir um nível de autonomia que muitos adultos hoje não possuem. Então, o próprio adulto muitas vezes faz escolhas que prejudicam as outras pessoas. E, na verdade, a autonomia intelectual é aquela autonomia onde a criança sabe que se ela estiver num local onde não tem ninguém olhando, ainda assim ela não vai trapacear, né? Porque ela tem uma moral, ela possui uma ética também que está vinculada a isso, a essa ação. Então, essa seria a moral intelectual, né? Onde a autonomia intelectual, onde a criança ela já responde pelas suas ações, mesmo sem ser cobrada, né? Ela já legitimou as regras, ela já sabe que as regras são para ser cumpridas. Não é como certos adultos que avançam o sinal, porque não tem nenhum, nesse momento, não tem nenhum vídeo vigia, não tem nenhum policial ali de trânsito observando, então ele fura o sinal, não é? Isso é falta de autonomia. Ele furando o sinal, ele pode causar um acidente lá na frente. Então vejam a importância da brincadeira, né? Nas interações e a partir de situações onde se oferece à criança, a partir da brincadeira, interagir com esses fatores, com essas questões, a criança desenvolve a sua própria autonomia e ela passa então a respeitar, não é? Respeitar o outro e o exercício da cidadania. Lá na tela ainda eu tenho uma autora que é muito interessante, que eu gosto de citar, que é Constance Camille. A Constance Camille, ela é autora do livro A Criança e o Número, está aqui bem no pezinho da tela, não é? É um livro excelente, e aí ela coloca que a essência da autonomia é que as crianças se tornam capazes de tomar decisões por elas mesmas. A autonomia não é a mesma coisa que liberdade completa. Então, não quer dizer eu tenho liberdade para fazer as minhas escolhas. A liberdade, ela também implica na responsabilidade, porque a minha escolha, a minha liberdade, ela pode infringir a liberdade do outro,
não é? Depende da minha escolha. Então, autonomia significa ser capaz de considerar os fatores relevantes para decidir qual seja o melhor caminho da ação. Não pode haver moralidade quando alguém considera somente o seu ponto de vista. Se também considerarmos o ponto de vista das outras pessoas, veremos que não somos livres para mentir, para quebrar promessas ou para agir irrefletidamente. Então, esse é um conceito que eu gosto muito de citar nas minhas aulas, né? Quando eu falo sobre autonomia, porque coloca exatamente aí a responsabilidade que é própria da criança. Quando nós vemos a criança brincar, né, ela possui uma seriedade tão grande no brincar que se aquilo que ela previu não acontece, ela faz uma carinha de estranhamento, né? Como assim, né? Mas é para fazer comidinha, né? Ou então, agora está na hora de fazer isso. Então, a criança leva o brincar com seriedade, porque é a sua vida social, é a sua forma de ser ético, né? É a sua forma de ser responsável por aquilo que ela está realizando naquele momento. Ainda seguindo lá na tela, né? Por meio da repetição de determinadas ações imaginadas que se baseiam nas polaridades da presença e da ausência, do bom e do mal, do prazer e desprazer, da passividade e da atividade, dentro, fora, grande, pequeno, feio, bonito, entre outros, as crianças podem internalizar e elaborar as suas emoções e sentimentos, desenvolvendo um sentido próprio de moral e de justiça. Então, nós temos aqui, não é, todas as ações, não é, essas polaridades, algo que tem muita distância uma coisa da outra, não é? O bem e o mal, né? Todas essas situações onde a criança ela vai vivenciar aí questões que vão lhe trazer uma aprendizagem, uma interação, uma diferenciação, não é? A partir da brincadeira, certo? Isso também vai desenvolver o seu senso de moral e de justiça em relação aos demais, não é? Aos seus colegas, aos seus pares. Então, falando sobre isso, nós usamos aqui nessa primeira parte da aula vários aspectos, né, vários conceitos de alguns autores, né? E aí agora nós vamos então situar esses autores. Vamos falar um pouco sobre os intelectuais da infância. E eu tenho aí o primeiro intelectual, dentre tantos outros, né? Nós não temos tempo aqui para falar de todos, mas o Didone, que nós mostramos aí o primeiro vídeo para vocês, tem vários outros que eu não citei, não é? Mas ele afirma que todas as culturas, desde as mais remotas eras, produziram e utilizaram o brinquedo, né? Então, ele aponta aqui a importância do brinquedo como um objeto para que a criança tenha, então, melhor interação ou melhor participação nas brincadeiras. Desculpem, a boneca e a bola são dos mais antigos que se tem notícia e dos mais difundidos entre todas as culturas. Elas foram encontradas bonecas em túmulos egípcios de 4 a 5 mil anos atrás. Então vejam que interessante saber que as culturas lá da antiguidade, não é? Os egípcios, eles trabalhavam já com eles já tinham essa importância, né, no brinquedo como um objeto para a criança brincar. É óbvio, né, que quando nós falamos do brincar, né, a antiguidade, isso foi muito raro, né? Então, nós tínhamos aí a brincadeira como algo que não era do acesso de todas as crianças, aliás, somente de uma nobreza, né? Aliás, quando nós vamos pensar na brincadeira hoje, o brinquedo, por exemplo, né, não é, se nós formos pensar de uma forma universal, não é para todas as crianças ainda, né? Muita criança pega objetos do cotidiano e criam o seu próprio brinquedo, né? Muitas crianças hoje não têm um brinquedo, então uma caixa de sapato é um brinquedo, um cabo de vassoura é um brinquedo. Então, se a criança não tem esse objeto como brinquedo, ela cria, né, esse objeto para si, ela cria o brinquedo para si.
E aí quem fala também bastante sobre a questão do brinquedo e sobre o brinquedo na história, historicamente, é o Walter Benjamin, que também desenvolve um estudo, né, baseado aí no aspecto social, e ele fala também então sobre o brinquedo. Nós temos aí a continuação daquele vídeo do Didone, como nós acabamos de falar sobre ele, que traz também outras questões bem interessantes. Vamos assistir e nós voltamos para comentar. A minha função de professor é ter um horizonte aberto. Vamos até onde a curiosidade nos leva e até onde as nossas condições nos permitem ir. As crianças sabem que o rio da cidade delas está poluído, ou que a rua onde elas moram, no bairro onde elas estão, está cheio de plástico jogado no chão, jogam lixo pelas calçadas, ou então as queimadas, ou por que estão acontecendo tantas queimadas. Esses problemas estão sendo objeto de projetos de estudo por parte da educação infantil. Então, eu conheço assim, uns projetos tão bonitos, tanto na creche quanto na pré-escola, em que os professores com as crianças vão estudar um determinado problema, fotografam, conversam com as pessoas que moram ali, que viveram ou que estão vivendo aquele problema, registram isso em desenhos, modelam isso na parte de expressão artística e fazem um projeto de modificação dessas situações. E isso tem sido assim, tão extraordinário porque esses projetos, além de dar conhecimento para as crianças de um tema relativamente complexo, né, mas que elas conseguem entender, também forma valores nelas em relação a como se comportar diante da situação e, sobretudo, elas vão conversar com os pais e os pais começam a mudar as atitudes em relação a esse problema que está aí, de jogar lixo, de poluir o rio, ou de destruir a natureza. Então, a utilização da pedagogia de projetos dentro das questões de natureza e sociedade é muito bem-vinda. Eu acho que é a melhor solução que tem, porque o projeto ele tem um começo, meio e fim. Primeiro se planeja, quer dizer, se conhece o problema. Aí vamos planejar e vamos fazer e vamos ver o que resultado deu. É diferente de uma simples atividade de ir lá, vamos ver a poluição do rio e pronto. Quer dizer, vamos fazer uma excursão. Vamos passear na reserva florestal, né, para conhecer, ouvir os passarinhos. Isso é muito descomprometido. Já é um começo, né, mas é muito sem consequências. Por isso que o projeto, ele envolve as crianças na produção de uma solução. Esse é o ponto de partida. Apoiar, dar chance, dar munição para essa curiosidade. Agora, pode ser que as crianças não apresentem nenhuma situação. E como ele trabalha esse eixo natureza e sociedade, o professor pode provocar, né? Ele diz, olha, amanhã vai acontecer tal coisa, vocês vejam na televisão, então perguntem para os seus pais, ou amanhã vai ter nós vamos lá em tal lugar. Quer dizer, ele pode também despertar o interesse e a curiosidade das crianças, porque essa é a função dele, mediador, né? Ele não é um mero respondedor de questões, ele é também um provocador, porque nós temos esse princípio, que a criança é um sujeito capaz, ela é competente, ela tem competências desde o nascimento. As competências vão se desenvolvendo e crescendo, mas ela é uma pessoa com capacidade de situar-se no mundo e ir descobrindo as suas relações com esse mundo. Não precisa ser colocado tudo dentro dela. Tanto assim que a gente diz, voltando àquele velho sentido de educação, né? Educere, é trazer de dentro para fora. Esse é o sentido da educação, é puxar de dentro para fora, ou seja, instrumentalizar as crianças para que elas consigam entender-se, identificar e expressar. Claro que dando mais condição de pesquisar fora, né? Então, é articular o interior com o exterior. Então, o professor, ele tem um papel muito grande aí na medida em que ele entende como que ele se situa, respeitando a criança, partindo dela, mas puxando para ir mais além. Professor, como é possível utilizar os jogos e as brincadeiras dentro do tema natureza e sociedade? Como eu disse naquela questão anterior, de como é que as atividades em relação à natureza se davam no passado, essas ainda podem continuar, por exemplo. A gente faz tanto brinquedo com material de sucata, com material da natureza, né?
tanto instrumentos musicais, quanto carrinhos, objetos de diversão. Isso, então, é uma forma de associar ou puxar os objetos, os elementos da natureza para a transformação em função daquilo que a criança tem interesse, que é o brincar. Então, o próprio fazer o brinquedo com material da natureza já é um brincar. É um brincar que dá prazer, porque é um brincar criativo, um brincar de descobrir, um brincar como é que as coisas se articulam, se sustentam, se transformam. Então, esse é um ponto importante. Eu diria que a gente poderia ir um pouco mais além de utilização de materiais da natureza para fazer brinquedos. É também brincar na natureza. Quanto mais a gente puder levar as crianças para o meio da natureza, tirando um pouco do cimento, dos apartamentos fechados, das casinhas apertadas, da cidade sufocante, para ir para os espaços de natureza, abertos, de movimento, de ouvir pássaros, de ver animais, de estar em contato com as plantas, tudo isso vai dando essa familiaridade da criança com a natureza. Porque uma coisa muito ruim que está acontecendo hoje nas grandes cidades, em relação da criança com a natureza, é que ela não tem contato com a natureza. Quer dizer, o que ela conhece de flor? Muitas conhecem a flor plástica num vaso em cima da mesa. Né? Então, ela não plantou um jarrinho de flor, um vasinho, não conhece como é que a semente se transforma em planta e a planta produz a flor. Então, esse é o segundo aspecto que eu acho que é importante a gente envolver, colocar a criança em contato com a natureza. Viram como é importante, não é? O Didoni, ele fala da natureza e sociedade, né? Só que ele coloca também o brincar, ele coloca também a importância do professor como mediador nas atividades que serão propostas, né? Ele fala de projetos, e aí é interessante quando nós vemos o próprio autor falando, né? Para nós conhecermos qual é a sua linha teórica, né? E aí nós vemos que aquilo que ele coloca, aquilo que ele fala e que ele teoriza, também está fundamentado, não é, no próprio Vygotsky, né, nas próprias interações e nas internalizações daquilo que a criança está vivenciando ali, certo? Então, nós temos mais alguns autores lá na tela. Vamos lá. Nós temos aí um dos autores, né, que nós colocamos, o Froebel, e ele aponta no brincar características como atividade representativa, prazer, autodeterminação, valorização do processo de brincar, a seriedade do brincar, a expressão, né, de necessidades e tendências internas da criança. Para Froebel, a brincadeira ela é importante para o desenvolvimento da criança, especialmente nos primeiros anos. Então, nós vemos que Froebel, né, ele foi o primeiro a colocar a importância do brincar no currículo da educação infantil, né, no currículo da formação da própria criança. E aí Piaget, no próximo, aliás, o Froebel, né, só falando mais um pouquinho do Froebel, ele que foi, então, o primeiro que introduziu os jardins de infância, né, e aí ele faz essa colaboração em relação ao currículo, ao brincar na infância. Tem muito mais coisas sobre Froebel, né? Piaget. Então, para Piaget, a origem do jogo está na imitação. Quando nós estamos falando de origem aqui, não é? Vamos falar sobre desde o começo, né? Quando a criança está naquela primeira experimentação sensório-motora, né? Então, está na imitação que surge da preparação reflexa, né? Do exercício dos reflexos ali, que a criança nasce com eles. Então, imitar consiste em reproduzir um objeto na presença do mesmo. O exercício ocorre pelo simples prazer. Então, inicialmente, né, no exercício dos reflexos, quando a criança explora o brinquedo
de uma forma lúdica, né? Ela faz realmente por prazer. Ela não tem uma função para dar para aquele brinquedo, né? Ela somente explora esse brinquedo, esse objeto. E aí, então, esse é o jogo de exercício da criança. Então, a essa modalidade especial de jogo, Piaget denominou de jogo de exercício. Mostra que a imitação passa por várias etapas, até que com o passar do tempo a criança seja capaz de representar um objeto na ausência do mesmo. Ou seja, ela já internalizou, né, ela já assimilou o mundo externo e todas as propriedades desse objeto no jogo de exercício. E a partir daí, então, ela já construiu o seu pensamento, os signos, os significados, e ela passa então a representar esse objeto sem que ele esteja na sua frente. Então ela já compreende o objeto de uma forma integral. E continuando, né? Quando isso acontece, significa que há uma evocação simbólica das realidades ausentes. É uma ligação entre a imagem, né, significante, e o conceito, que é então o significado, capaz de originar o jogo simbólico, também chamado de faz de conta. Então, Piaget, ele coloca, né, o jogo de exercícios, o jogo simbólico e o jogo de regras. Então, nesses estágios, né, da criança, ela vai assimilando o mundo, e na sua interação com o brinquedo, né, e de uma forma também de uma construção biológica da criança, né, essa criança ela tem uma construção interna biológica, passando pelas fases do desenvolvimento, ela também passa pelas fases do jogo, onde ela vai então construindo essas ações, não é? Vai construindo esses padrões de ação, vai organizando então a sua inteligência e ela vai então se desenvolvendo dessa forma a partir de um aspecto lúdico do jogo e do brinquedo. Ainda na tela nós temos Leontiev, que coloca que o alvo da brincadeira ele não consiste em chegar a um resultado final para a criança, né? Como montar uma pequena cidade com todos os detalhes que a caracterizam como tal. Com certeza a criança ela também se propõe a montar, né? Mas o prazer maior está no próprio conteúdo da ação e não no resultado dessa ação. Então, o prazer da criança em brincar está no processo, no fazer dessa atividade. Seguindo ainda, nós temos aqui o Vygotsky, né? Importante estudioso, e ele nasceu no mesmo ano que o Piaget, não é? Somente Vygotsky viveu pouquíssimos anos, né? 38 anos, 37, 38 anos, e não teve como escrever muita coisa a mais, além do que, como Piaget escreveu tanto, né? E estudou tanto, mas Vygotsky deixou uma contribuição importantíssima, né? E ele diz que o brinquedo cria uma zona de desenvolvimento proximal, né? Então, um dos conceitos fundamentais de Vygotsky, né, que é a zona de desenvolvimento proximal, pois na brincadeira a criança comporta-se num nível que ultrapassa o que está habituada a fazer. Então, enquanto a criança brinca, né, ela assume responsabilidades que no mundo real ela não tem, funcionando como se fosse maior do que é. Então, o jogo traz oportunidade para o preenchimento de necessidades irrealizáveis. Ou seja, na vida real ela não realiza isso, mas na brincadeira ela tem essa possibilidade, né? A possibilidade de exercitar-se no domínio do simbolismo. Então, de uma forma simbólica, a criança ela é motivada por esse brinquedo, né? O objeto ele motiva a ação da criança, segundo Vygotsky. E a criança nessa interação, não é? A zona de desenvolvimento proximal, por exemplo, é o espaço onde o professor vai atuar para que a criança atinja esse potencial. E isso acontece na brincadeira, né? O brinquedo ele favorece esse momento da atuação, da mediação do professor para que a criança atinja o seu potencial na brincadeira. E no próximo, a brincadeira, para Vygotsky, possui 3 características. A imaginação, né? Onde a criança então se utiliza do faz de conta, a imitação e a regra.
elas estão presentes em todos os tipos de brincadeira infantil, tanto nas tradicionais, naquelas de faz de conta, como ainda nas que exigem regras. Pode aparecer também no desenho como uma atividade lúdica. Então vejam, né, Vygotsky ele coloca esses aspectos do brincar e muitos outros, não é? Uma teoria muito complexa que vale a pena também aprofundar em relação às atividades lúdicas da criança. E aí temos o Winnicott, que foi um psicanalista. E o Winnicott ele trabalhou com crianças que eram separadas dos pais. E ele vê então o brincar como uma contribuição para a construção da identidade da criança. E ele coloca o seguinte, que as crianças têm prazer em todas as experiências de brincadeira, física e emocional. Como ele trata, né, da questão da psicanálise, ele trata bastante da questão da afetividade, do emocional da criança. Deve-se aceitar a presença da agressividade na brincadeira da criança, exatamente pelo estudo que ele realiza em relação a essa criança que foi abandonada e que foi separada dos pais em situações de conflito social, não é? De conflito mesmo, de guerra, da Segunda Guerra, se não me engano, mundial. Então, a angústia é sempre um fator na brincadeira infantil e frequentemente um fator dominante. A brincadeira é prova evidente e constante da capacidade criadora que quer dizer, então, a vivência. Então, ele coloca, né, que o ambiente ele deve ser um facilitador para a criança desenvolver a sua interação e fazer a sua brincadeira, não é? E que, inicialmente, ele tem como fundamental ali no início do seu desenvolvimento como pessoa, a mãe, não é? Então, ele realiza um estudo muito bonito, é bem interessante estudar aí a contribuição do Winnicott, né, que é uma contribuição mais do lado da psicologia, da psicanálise, certo? Para compreender também, a partir da sua teoria, o brincar infantil. Vejam, quantos autores nós temos aí, ainda não citei para vocês do Corsário, né? Coloquei um pouquinho do Walter Benjamin, do Gilles Bruguer, mas ainda existem muitos outros autores que falam sobre o brincar. Tal é a importância do brincar para a criança. Então, quando nós colocamos aqui para vocês que nós vamos trabalhar com a brinquedoteca, nós estamos colocando isso pela importância que é o brincar, então, para a criança, certo? Nós temos uma charge aí na tela e eu vou deixar essa imagem, né, para vocês, nós estamos numa aula gravada, então para que vocês reflitam sobre ela alguns minutinhos, né, para nós pensarmos aí nas questões sociais em relação ao brincar. E nós voltamos, né, daqui a uns 2 minutinhos para continuar aqui a nossa aula. Pensem aí os aspectos dessa charge, reflitam um pouco e nós já voltamos. Muito bem, paramos aí 2 minutinhos, né? Espero que vocês tenham percebido aí a importância dessa charge e aquilo que ela traz como reflexão, né? Nós temos aí a imagem de um menino que coloca, né? Ele está diante de um carrinho e ele diz que não era bem esse carrinho que ele queria, que ele gostaria de ganhar, né? Vamos só ler o texto aí. Não era exatamente esse tipo de carrinho que eu queria ganhar, né? Uma criança diante
de um carrinho de mão que representa aí nessa imagem o trabalho infantil. Então, essa é a realidade em muitos lugares hoje, em muitas situações hoje. E aí, quando eu mostro essa imagem para vocês e quando eu coloco para vocês esse aspecto para refletir, é porque hoje, muitas vezes, né, vocês já atuam em escolas, já atuam em centros de educação infantil, e aí ficam colocando, mas a criança hoje tem tanto, a criança ela está sendo tão hipervalorizada, né? A criança ela faz muito mais do que ela deveria fazer, muitos pais deixam a criança escolher coisas que ela não tem responsabilidade para escolher, realmente isso acontece, né? E aí nós precisamos perceber que a escola é o local, é o contexto onde os pais também precisam ser orientados, né? E que muitas crianças estão ali e muitas vezes ultrapassando os limites, né, de respeito e de contribuição numa convivência social que seja uma convivência esperada para a idade, e é claro que isso também é muito importante, gente. Nós não podemos cobrar uma atitude de uma criança que não seja esperada para a idade, né? Criança é criança e ela agita mesmo, ela precisa brincar, ela precisa correr, porque em casa muitas vezes ela está parada, está quieta, né? Mas que criança nós estamos atendendo na escola? Muitas vezes o nível social dessa criança é um nível mais elevado, mas aí nós não podemos generalizar, né? Não são todas as crianças que são tratadas dessa forma. Nós temos muita criança hoje no trabalho infantil, não é? Muita criança nas ruas, muita criança sem o atendimento digno que merece receber uma criança. Então, quando nós estamos falando aqui dos direitos da criança e do direito da criança em brincar, é para todas as crianças, né? Não é somente para essas crianças que estão sob a sua responsabilidade na escola, né? Então é para nós termos um olhar global em relação às crianças, certo? E perceber quanta criança realmente não brinca. E muitas vezes a criança de nível social elevado também não brinca. Muitas vezes a criança só tem o espaço da escola para brincar, ou só tem o espaço da brinquedoteca para brincar. Certo? Então, seguindo aí na tela, vamos falar um pouquinho agora sobre a ética no ato educativo, né? Se nós agimos, né, em relação a isso que nós vimos agora, nós somos responsáveis pelo que se realiza através da nossa ação. Se nós nos afastamos da ação, nós somos responsáveis pelo que nós não fizemos. Então, a Agnes Heller coloca, né, dessa forma, e ela escreve esse livro sobre a ética, né? Ela escreve em 1982, mas ele é totalmente atual, né? Então ele está colocando aqui a nossa responsabilidade, e eu coloco essa responsabilidade no ato educativo, porque nós agimos com pessoas, nós trabalhamos com pessoas, e nós somos responsáveis pelo que nós realizamos ou pelo que nós deixamos de realizar. Por isso, né, a nossa reflexão sobre esse aspecto nesse momento agora. Seguindo ainda, nós temos aqui, né, uma outra autora, Miriam Major, que afirma ser a participação infantil, né, a participação da criança na brincadeira e também em dar as opiniões, em dar as sugestões, um elemento chave para a transformação da criança em cidadã. E que ser cidadão é saber administrar e usar a sua própria liberdade. Administrar e usar já denotam que a liberdade não deve ser entendida como ausência de regras. Então, quando nós falamos de liberdade, né, vamos lembrar da Constance Camille. Eu não tenho liberdade para mentir, liberdade para trapacear as pessoas, né? Então, a liberdade, ela não é ausência total de regras, né? Não necessariamente precisamos utilizar o termo ação e consequência com as crianças. Podemos utilizar o termo direito e deveres no exercício da sua cidadania. Então, quando nós estamos diante das crianças, que nós colocamos as regras, né? Muitas vezes nós colocamos as regras como ação e consequência, né? Olha, se você não fizer isso, se você fizer isso, a consequência é tal coisa, né? Até
nós temos alguns professores que foram tão dramáticos, né? Que colocaram como, até com termos de castigo realmente, né? Que a criança, se ela não realizasse aquela ação, ela seria castigada e ela teria então uma punição. Nós não precisamos usar esses termos, né? E nem consequência dos atos. Nós podemos usar o termo, eu tenho direito, mas eu também tenho deveres, né? Então, quando nós trabalhamos os direitos e os deveres com as crianças, nós já trabalhamos também a responsabilidade. Nós vemos um mundo adulto hoje que falta responsabilidade. As pessoas só reivindicam os seus direitos como pessoa, como ser humano, sujeitos de direito hoje. Então, todos reivindicam seus direitos, mas e o cumprimento dos seus deveres estão sendo esquecidos. E aí, então, a nossa ética, né, no nosso ato educativo, deve partir, então, dessas questões em sala de aula, onde nós trabalhamos com a participação, com a liberdade da criança, que não é uma liberdade total, com ausência de regras, mas que é uma liberdade que transforma essa criança em cidadã, né? E cidadão quer dizer, eu exercito os meus deveres, né, como cidadã, e eu também reivindico os meus direitos. Então, implica nesses dois aspectos. Não é somente em reivindicar os meus direitos, como tem acontecido muito hoje, né? Quando nós trabalhamos com a cidadania, quando nós trabalhamos com a ética, nós temos que nos pautar nesses dois aspectos sempre, né? Então, nós temos aí, por que estou falando de ética, né? Porque são os princípios básicos da educação infantil. Na tela, vocês têm aí os 3 princípios básicos da educação infantil, que estão no Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, e depois também voltam a ser citados nas diretrizes, que é uma versão atualizada do referencial, mas que, gente, não substitui o referencial curricular, né? Então, as diretrizes, elas são atuais, elas trazem também esses princípios da educação infantil, ela é uma versão atualizada, né? Mas ela não substitui o referencial curricular nacional para a educação infantil, né? Não substitui, certo? E nós temos então esses 3 princípios. O princípio ético, que é o princípio da autonomia, né? Qual que é o princípio da autonomia? Ele exercita então a responsabilidade, a solidariedade, o respeito ao bem comum, o respeito ao meio ambiente, às diferentes culturas, identidades e singularidades. Então, essa é a ética que nós devemos trabalhar em todas as atividades que nós realizamos com a criança na educação infantil. O princípio político, então existe um princípio político também para se trabalhar na educação infantil, que é dos direitos de cidadania, do exercício da criticidade, do respeito à ordem democrática. Eu tenho a minha vez de falar, eu sei que o outro também pode falar, eu respeito o espaço do outro, eu também tenho o meu espaço, não é? Eu exercito então os meus direitos, o meu direito de participação, né? E eu também reivindico os meus, eu reivindico os meus direitos e eu exercito os meus deveres, né? E o princípio estético, que também é fundamental, que é da sensibilidade. Vejam, hoje falta sensibilidade no mundo, né? Então é um princípio que nós devemos trabalhar também com a criança, da criatividade, da ludicidade, da liberdade de expressão nas diferentes manifestações artísticas e culturais. Então, isso, né, tem causado assim um pouco de confusão entre os professores que atuam com as crianças na educação infantil. Vejam, não pode existir ação na educação infantil que não traga pelo menos um desses 3 princípios, né? Então, quando você trabalha com a criança a tarde toda na educação infantil, ou também nós trabalhamos esse princípio também com a criança das séries iniciais, não é? Também trabalhamos os princípios éticos, políticos e estéticos. Se você trabalha ali uma tarde toda e você não enfatizou nenhum desses 3 princípios, foi uma tarde vazia, né? Foram aprendizagens que não são significativas, que ela não vai utilizar no seu dia a dia, mas são aprendizagens mecânicas. O brincar, o próprio brincar pode fazer com que a professora trabalhe na mediação do brinquedo e da brincadeira
todos esses princípios na educação infantil, né? Então, eu estou ali na roda da conversa, as crianças estão falando um de cada vez, estão colocando as situações do cotidiano. Isso é participação democrática. Cada um tem a sua vez de falar, cada um tem o seu momento, eu respeito enquanto o outro fala, eu também falo, eu levanto a minha mão, eu sei que existe uma regra para falar, não é? E que eu também preciso respeitar aquilo que o outro falou, né? O princípio político, né? O princípio ético da solidariedade. Então, é um dia especial, vamos fazer uma doação, vamos levar essa doação para um lugar que está precisando, para crianças carentes, né? Vamos fazer doação de brinquedo, vamos trazer roupa de inverno, alimento para doações, né? Isso seria então a solidariedade, dividir, né? Eu divido aquilo que eu tenho com pessoas que não têm. Eu também cuido do espaço da sala de aula. Vamos guardar os brinquedos? Esse é um princípio ético, porque eu estou cuidando de um ambiente que é um ambiente comum aos meus colegas também. Não é só meu, né? Então eu cuido. Contudo, vejam, essas ações, elas precisam ter a professora como a primeira a realizar, né? Então a professora vai e realiza a ação, as crianças imitam, as crianças fazem, né? Porque a professora também se dispõe a fazer. Então, quando eu falo que numa história infantil, por exemplo, existe os princípios éticos, políticos e estéticos em todos os tipos de história infantil, é porque sempre tem uma moral da história no final. Existe sempre uma lição numa história infantil que a criança, que pode ser uma lição do princípio ético, do princípio político ou do princípio estético, né? No princípio estético, no caso, a sensibilidade em realizar, a sensibilidade em perceber no outro aquilo que ele tem de bom, né? A sensibilidade em olhar para uma tela, identificar alguns elementos, algumas cores, a linha, o traço, lembrar, olha, esse autor é o Van Gogh, né? Então, quando você trabalha com a arte, ouvir uma música e perceber o ritmo da música, também trabalha com a sensibilidade da criança. Então, geralmente, a estética, ela está relacionada à arte, mas é um conceito da filosofia, né? Ainda assim, o aspecto da estética pode ser trabalhado com uma história infantil, onde você abre o livro, as crianças observam a imagem, as cores da imagem, ela está atenta para aquilo, né? Então, hoje, o que falta também na criança, e que também o brinquedo e o brincar desenvolve, é a sensibilidade, é a atenção, a concentração naquilo que está acontecendo, né? A atenção da criança hoje, não só da criança, a nossa também, é muito rápida, é muito fugaz, né? Então, precisa também ser desenvolvida. Ainda, né, seguindo lá na tela, nós temos aí que a ação intencional do educador em se dispor a vivenciar momentos lúdicos e de fazer estético com a criança abre um caminho dimensionalmente assertivo na formação da sensibilidade infantil, pois favorece a proposição dessa vivência nos espaços educativos para com a criança. Então, esse é o professor que vai mediar a ação da criança, né, e o brincar. E ainda, todo ser humano é um sujeito de direitos. Toda criança tem direito à estética. Quando eu coloco aqui que toda criança tem o direito à estética, é a própria estética do espaço também. Um espaço limpo, um espaço organizado, onde os cartazes não estão caindo, onde o espaço ele tem uma estética que a criança se sente bem, um espaço agradável, não é um espaço superlotado de coisas, né? Ainda que seja um espaço de um lugar onde tem poucos recursos, mas existe uma forma de haver uma estética nesse lugar e depende do professor. A estética é um conceito da filosofia e da arte. É amplamente discutido desde a antiguidade pelos filósofos gregos. A arte clássica da Grécia Antiga propõe que o ideal de beleza, a estética, está na perfeição. Mas hoje nós vemos que a estética ela é inclusiva, né? A estética depende do referencial de vida de cada pessoa. Então, a estética hoje é um termo muito relativo.
O que é belo para uma pessoa pode não ser belo para outra. Então, tudo vai depender, olha que interessante, de você conhecer o seu grupo, né? De você conhecer ali as crianças que estão juntamente com você, para você saber, então, trabalhar os aspectos da estética em sala de aula para oferecer esse ambiente que a criança tem direito, né? Todo ser humano tem direito à estética. Todo ser humano tem direito a ter um ambiente que vai, então, motivar a sua sensibilidade, a sua percepção, para que fora desse ambiente ela também tenha essa percepção e essa sensibilidade que a ajuda a ser uma pessoa melhor, certo? Nós temos aí mais um vídeo, né, que fala um pouco sobre a criatividade. Nós vamos assistir e voltamos daqui a pouco para comentar. Alguns conseguem ser um lugar em que a criança se reconhece. Muitos deles, ela não se reconhece. Há muitos impedimentos para que ela se sinta em casa e se sinta autora. E isso vai se agravando ao longo da escolaridade. Não deveria, né? Nós vamos assim ressecando a escola de toda atividade criativa e depois, na juventude, no início da vida adulta, queremos pessoas criativas, inventivas, capazes de ver com olhos novos, de fazer coisas novas. A criatividade não é dada por nós, a criança, assim como a liberdade, assim como a emancipação, a autonomia da criança. Antes de mais nada, precisaria ter a escuta, depois a conversa. Quando ela se sente acolhida e quando você conversa com ela, quando você trata a criança como sujeito que pensa, que sente, que cria, ela se sente autorizada. Ser autor é isso, né? Ela se sente autorizada a criar. Nós tentamos preservar alguns territórios, alguns espaços. Trabalho difícil, mas é possível. Se você der continuidade, né, nesse processo de acreditar que a criança é capaz, que o adolescente é capaz, aí eu acho que essa criatividade não vai morrer. Há um excesso, há uma sobra de materiais prontos, materiais inteiramente pré-definidos, apostilas, por exemplo, sistemas apostilados, em que todas as questões já estão colocadas. A criança nunca é autora, nunca escolhe. Você pede para elas desenharem algo, elas querem uma cópia, elas querem que você dê alguma coisa para elas copiarem em cima, não, elas não acreditam nelas. Então você tem que fazer uma mediação para conseguir com que ela faça o desenho dela. Por mais anticriativo que seja o sistema, uma parte depende de quem está ali. O como você faz, a maneira de você trabalhar a apostila é um território de liberdade. Você pode fazer resistência ali, você pode propiciar a criação, você pode fazer escuta da criança, porque a maneira depende das escolhas que nós fazemos. E o professor faz escolhas. As crianças têm cada vez menos tolerância entre eles, porque a pessoa que não se sente capaz, não se sente competente, ela precisa o tempo todo se defender ou atacar. Emancipado é aquele que fala as palavras próprias, que não fala pela voz do outro. E no mundo do hiperconsumo, nós falamos por slogans publicitários, não é mesmo? Nós falamos por jargões, por frases feitas. Nós não falamos a nossa própria voz. A via de buscar uma educação mais sensível, mais criadora, é uma via também de resistência às manipulações do consumismo. Um mundo que trata a criança como sujeito é um mundo que não reduz a criança ao adulto consumidor em miniatura, ou ao que vai seduzir os adultos para o consumo. Vocês conseguiram perceber, gente, como esse vídeo, ele fala de tudo que nós falamos aqui na aula, né? Ele fala da participação infantil, ele fala do aspecto da ética, né? Da criança que desenvolve de uma forma saudável o exercício aí da sua cidadania, e também ele fala da criatividade, como é importante a criatividade na educação infantil e como se relaciona isso
a mediação do professor, né? A responsabilidade ética, né? A responsabilidade do ato educativo do professor, a intencionalidade do professor em proporcionar um ambiente onde a criança tem a possibilidade de desenvolver a sua criatividade a partir do aspecto, quer seja do aspecto lúdico, quer seja das próprias atividades que são realizadas nesse ambiente, não é? Então, quando eu coloco esse vídeo para vocês, eu também quero comentar aqui que muitas escolas colocam um material para ser seguido, né, um material apostilado, mas quem vai fazer com que esse material seja diferente é o professor, é o docente, né? Então, o brincar é importante na formação da criança em todos os aspectos. E a criatividade, segundo o Winnicott, né? O brincar é que desenvolve a criatividade da criança. Então, esse espaço, né? Quem vai proporcionar, quem vai dar condições para que a criança vivencie esse espaço de ludicidade, de criatividade, de desenvolvimento de toda a sua potencialidade é o professor, né? E é o professor que conhece toda a necessidade da criança e ele sabe da sua ética e do seu compromisso nesse ato educativo, certo? Ainda seguindo lá na tela, vamos lá? Nós temos aqui, em relação à criatividade, que dentro do universo do conhecimento, o conceito de criatividade caracteriza a expressão de um processo cognitivo, né, que transforma a realidade e produz o novo, rompendo com as barreiras do conhecido e estabelecendo novas relações. E ainda, o desenvolvimento da criatividade tem se caracterizado como um dos objetivos educacionais no planejamento dos currículos, gerando diferentes questionamentos sobre a natureza do pensamento criativo e de que maneira ele pode ser estimulado, né? Então, quando nós falamos de criatividade, nós não estamos falando, né, quando nós falamos assim, o professor é criativo, nós não estamos falando daquele professor que faz aqueles objetos maravilhosos, artísticos e coloca na parede da sua sala de aula e enfeita a sala de aula. Nós não estamos falando da aparência da criatividade, mas nós estamos falando da criatividade no processo, né, que culmina na aprendizagem da criança. Então, eu sou criativo em propor as ações que vão trazer benefícios à criança na sua forma de falar, na sua forma de agir e na sua construção do conhecimento, né? Então, ser criativo, porque muitas pessoas falam assim, eu não tenho criatividade, eu não sou criativo. Ser criativo para o docente não é ter ideias para enfeitar o ambiente ou para a criança levar lembrancinhas para casa. Que criativo que você é, olha cada lembrancinha diferente que você fez, não é? Para as crianças levarem para casa. Não é isso. Ser criativo é você então proporcionar um ambiente, né? Um ambiente que leve a criança a pensar, a refletir, a construir e a desenvolver o seu potencial. Ok? E eu deixo para vocês aí, nós não temos parada para atividade, não é, na aula, mas eu deixo uma charge para reflexão. Então, vamos lá na tela, né? Então, seria uma atividade, e pode ser uma atividade que vocês podem realizar aí em casa, né? Partindo da ideia da ética no ato educativo, comente essa charge. E o que é a charge? Nós temos aqui uma imagem com um professor, não é? Uma pessoa fazendo o papel de um professor aqui sentado na mesa, com todo esse estereótipo que nós conhecemos, né? Do professor sentado aí atrás da mesa, não é? E dizendo o seguinte, não, para uma seleção justa, todos farão o mesmo exame, escalar aquela árvore, né? E aqui esse professor, ele tem alunos com diferentes habilidades, não é? E aí, então, essa situação é uma situação comum em sala de aula. Nós avaliamos os nossos alunos a partir de um conceito que nós estabelecemos, né? Um critério que nós estabelecemos e muitas vezes é único para todas as crianças, mas cada criança possui uma habilidade diferenciada. Nós não podemos generalizar esses aspectos. Então eu deixo aí para vocês refletirem um pouco sobre isso, escreverem alguma coisa sobre isso, não é?
após esse momento de reflexão que nós tivemos nessa nossa primeira aula. E eu aguardo vocês então nas próximas aulas, que serão aí as aulas presenciais, com a participação efetiva de vocês. Essas aulas, né, terão aí algumas propostas de atividade que são práticas. Vocês podem fazer as apresentações dos trabalhos que são próprios agora das aulas de seminário, mas vocês também podem participar das atividades após essas apresentações, ou então dentro de um contexto aí que vocês mesmos podem definir, podem criar os critérios de vocês, ok? Eu aguardo vocês então nas aulas presenciais. Um abraço e até mais!